Muito boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos. Dia da gente trabalhar um pouquinho a nossa melhoria interior, melhorar os nossos pensamentos, atitudes e ações. Recadinho para vocês, nós estamos abrindo ali fora uma feirinha no NEFA, para a gente arrecadar, né, algum resíduo para ajudar a casa a pagar as contas do consumo mensal. E estamos começando com livros. Tem livros usados e mais para frente a gente vai ter alguns livros novos também. E o preço está atrás. Todos os livros têm um preço atrás. E quem quiser comprar, pode avisar. A Juliana é uma das pessoas que está controlando, ou qualquer um de nós aqui, do pessoal que trabalha aqui na frente. E aí o pagamento pode ser feito via Pix. Nós temos um QR Code no quadro de avisos. É só conversar com a gente também e a gente facilita uma forma de acertar isso. Tá? O pessoal que quiser colaborar, a gente sempre vai ter uma novidade ali, né? A ideia é até futuramente ter coisas artesanais feitas pelo pessoal da casa, coisas bonitinhas para dar de presente, né? Uma novidade diferente. Hoje quem vai trabalhar com a gente é o Carlos. Eu ignoro completamente o que está escrito ali. Eu estou olhando. E quando eu li, eu liguei para a Vanessa imediatamente. O que é isso? Eu adorei. E ela disse, calma, está tudo bem. Está tudo no normal. Então vamos ver o que o Carlos vai trazer para a gente conversar um pouquinho, né? Nossa leitura hoje é do Vida Feliz, de Divaldo Franco. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém, te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal, que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes serás o teu padrinho amanhã, quando necessites de benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. A gente precisa tanto do perdão, quanto precisa aprender a pedi-lo. E nós vivemos tempos em que a urgência de pedir perdão, porque nós ainda somos muito falhos, a gente tropeça, pisa no tomate o tempo todo, e às vezes com a melhor das intenções, a gente acaba ferindo muitas pessoas. Então, pedir perdão é uma bênção muito grande, que é a gente reconhecer que é inferior, que é imperfeito, que errou, e perdoar também, como diz a leitura, é também uma bênção grande, grandiosa. Que a gente esquece que o outro também precisa disso, que o outro também é imperfeito e está a caminho de todos. Então vamos começar a trabalhar em nós a urgência do perdão. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, esse Pai de amor, de luz, que está ao nosso lado, que nos ampara, que conhece cada um de nós dentro das nossas limitações, dentro de tudo que nós podemos e tentamos fazer. Vamos pedir nesse instante que toda a espiritualidade dessa casa se una numa corrente de amor, de luz. Toda casa, todo templo religioso precisa de vibração de luz, precisa de uma corrente de união. E o elo dessa corrente são fragmentos humanos, somos nós. Cada mão que se une, cada corpo que se abraça, cada voz que pede perdão, que é perdoado, ela traz consigo a esperança de dias melhores, de um mundo melhor.
que essa espiritualidade linda que nos acolhe, que nos ampara, esteja sempre conosco, nos incluindo em tudo que nós fazemos. Obrigada, Jesus, pela sua presença constante. Obrigada, meu Deus. Que seja assim. Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que quando saiam daqui não estejam bem. Estejam incomodados pela nossa conversa, para que a gente possa, como fazemos toda quarta-feira, pensar na vida, pensar sobre a nossa vida, o que estamos fazendo aqui, como estamos vivendo, e se é isso mesmo que é para fazer. Eu escolhi para hoje esse tema, né? Que assustou a Lili, normose. O que é que lembra esse tema, normose? Vamos conversar. Oi? Normalidade. O que mais? Doença. Oi? Doença. Terminou em ose, né? Doença da normalidade. E o que é normalidade, né? É que a gente sabe o que é normal. Se tudo que é normal é certo? Pois é, no mundo de regeneração talvez seja. Oi? Normal seria certo, comum não é. Mas quando uma coisa é comum, a gente fala, não, é normal. Né? Ser assaltado no Rio de Janeiro é normal? É certo? Né? Então, quantas coisas estamos fazendo aí para atender à normalidade e não nos questionamos se é isso mesmo que é para fazer. Né? Quando ninguém está olhando, é de madrugada, e o sinal fecha, eu posso ultrapassá-lo? É normal? É certo? Né? Até vira multa e você fala, parece que ninguém estava olhando, mas tinha uma câmera ali. Então, esse título, Normose, é de um livro não espírita, escrito por esses 3 autores. Pierre Weil, psicólogo francês, já desencarnado, mas morou no Brasil no final de sua vida. Roberto Crema, um psicólogo e antropólogo ainda vivo, né? Tem palestras dele na internet. Ele é o reitor da Universidade da Paz, em Brasília, criada junto com Pierre Weil, que criou na Europa e criou aqui também. Jean-Yves Leloup é também um psicólogo francês, mas também filósofo, também teólogo e padre, né? E os 3 escreveram esse livro porque em diferentes lugares eles estavam trabalhando o mesmo termo. Então, o livro começa com Pierre Weil falando, né, que ele estava levando para a Europa esse nome que ele estava pesquisando e encontrou, né, tanto Leloup quanto Roberto Crema pesquisando a mesma coisa e escreveram. Então, vamos ver de que se trata e vamos conversar a respeito. Lembrando sempre que o que falamos aqui na frente, vocês não precisam concordar, mas precisamos pensar juntos. Essa é a proposta. Então, a característica, diz Pierre Weil, só lembrando, né, que o Gilberto falou doença, o título inteiro é Normose, a patologia da normalidade. Né? Então, ele considera a normose uma patologia. Vamos ver se nós temos essa patologia. A característica comum à normose é seu caráter automático e inconsciente. Pode ser classificado como espírito de rebanho. A maior parte dos seres humanos segue o exemplo da maioria. Pertencer à minoria é tornar-se vulnerável e expor-se à crítica. Concordam? Algum depoimento? Não é? Quantas vezes, né, a gente aceitou fazer algo que não estava nem concordando, mas ficaria mal se só eu, né, não fosse assim, não fizesse como todo mundo. Quantas vezes na nossa vida a gente fez isso e está tudo normal, né? A gente nem sabe que tem a doença da normose,
né? Porque assim foi colocado para a gente, desde quando nós aprendemos, né, a entender o ambiente, pelas autoridades, né? Família, escola, empresa, igreja. As pessoas falam a mesma língua e a gente tem que se adaptar nisso para não ser mal visto. Quem está fora disso é chamado marginal, está à margem, né? E ninguém quer estar à margem, todos queremos estar junto com todo mundo, porque isso nos deixa numa zona de conforto que ninguém vai me olhar diferente. A gente tem medo do olhar do outro por ser diferente. A gente prefere ser igual. É interessante que isso é tão natural que vem até na criancinha. Você vê as crianças chegam em casa e falam assim, mas o meu coleguinha faz, mas ele pode, né? Ele tem. Então são coisas que eles trazem que é normal para eles e desafio é normal para todo mundo. Pode ser, é comum, né? Aí é quando cresce um pouquinho mais, a gente fala, mas todo mundo faz. O que mamãe responde? Você não é todo mundo. Não é teoricamente para essa situação que é favorável à mãe, mas no dia a dia a mãe quer que a gente seja como todo mundo. Tanto é que compara a gente, né? Seu primo faz tal coisa, seu irmão faz tal coisa, você ainda não faz. A gente cria errado os nossos filhos e depois quer que eles virem uma outra coisa que a gente não criou. Olha como é que a gente é malvado com os filhos, né? Ele tem que aprender, mas na hora que ele era para aprender, a gente não ensinou, ou ensinou o que todo mundo faz. Tudo bem? Já começaram a incomodar? Eu gosto quando incomoda. E a gente vai para casa pensando, perde o sono. Oi? Ainda não. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Então, pensamento, valores, percepção da realidade em diferentes tempos vão mudando de acordo com o que querem que a gente pense, os valores que a gente represente, multiplique e a realidade que querem que a gente veja. E aí, quando alguém vê algo diferente, esse alguém paga um preço alto, né? Vamos começar com o máximo. Jesus olhava o mundo como nós olhamos? Olha o preço dele. E todos os mártires, todos os primeiros cristãos, todos os que pensam diferente, não precisa muito, filósofos, cientistas, religiosos, artistas, a sua época não foram valorizados. Muito tempo depois, né, já de desencarnados, é que vão, né, reavaliar a sua obra. Nossa, fulano era um gênio, mas quando estava aqui era um louco. O louco é aquele que ousa pensar diferente. E aí já canaliza para uma outra situação. Né? Nem todo louco é louco. Às vezes ele é só autêntico. Né, Lili? Tudo bem ainda? Vamos fazer um exercício, uma lembrança da nossa sociedade. Qual é o nosso olhar como sociedade quando a gente vê um anão? O que a sociedade faz? Ri. Uma vez eu vi uma entrevista num programa de televisão de um anão dizendo isso, que às vezes ele está passando na rua e ele vê alguém no ônibus, um pai mostrando para um filho e rindo. Então a gente aprende a rir do anão porque ele é diferente, né? E ele era levado para onde? Para o circo, que é lugar de rir dos diferentes, que tinha um problema biológico. A mulher, né, barbada, o homem gigante, né, ou muito gordo, tudo que era o diferente era colocado no circo, né, para fazer rir, que era o trabalho que eles tinham, né, e tudo normal, né? Normal porque a gente não está naquela situação. Então é comum também a gente rir do diferente, né? Quando está só rindo, tudo bem. Né? Um transexual, que agora nós vamos ver cada vez mais. Qual é, né, o nosso olhar? A gente vê como um ser como eu, né? Ou começa a comentar, a torcer o nariz, olhar para o outro, dar risadinha, né? Acontece isso? Isso é normal? Uma pessoa obesa, né?
Agora a gente até está vendo mais, né? Pessoas se expondo, mas antes elas tinham vergonha de sair de casa, de comprar uma roupa, né? E mesmo quando a gente vê uma pessoa muito gorda, algum comentário, um olhar diferente, um olhar para o outro. Quando você vê alguém e olha para o outro, você quer que o outro compartilhe do seu pensamento, né? Você viu o que eu vi? Né? Quando a gente vê um homem alto e negro vindo, a gente fala o quê? Lá vem? Oi? Como é que a gente fala? Lá vem o negão. E se ele fosse branco? A gente falaria lá vem um brancão? Olha como é que a gente acha normal, né? Chamar um homem alto e negro de negão, né? E se for pequenininho, novinho, é negrinho, né? Que vem lá da escravidão e a gente vai reproduzindo tudo normal, né? A questão é essa, como é que a gente entra nessa normalidade e passa para os filhos sem parar para pensar. Na outra encarnação nós vamos ser o negão, o anão, o transexual e o obeso. Pode escolher. Né? E quem mais riu é quem já está na fila lá, a senha 1. Uma mãe de santo vestida de branco. O que as pessoas falam? Lá vai a macumbeira. Como é que vocês sabem? Né? Como é que é normal? Vê um ancião. Está todo mundo doente, todo mundo na normose. E até o dia de hoje, você não tinha parado para pensar. Então, esse é o momento da reforma íntima. Quando a gente fala de reforma íntima, não é uma transformação total. Pequenas coisas. Né? Se a gente conseguir, a partir de hoje, olhar um anão e não olhá-lo como diferente no sentido de inferior, porque diferente ele é. Somos diferentes, mas diferente não quer dizer superior nem inferior. É só diferente. Alguém colocou, alguns são inferiores, outros são superiores, e a gente aceita como normal. E a gente sabe viver, a gente sabe conviver nesse planeta que foi oferecido para nós. Cada vez mais dificuldade. Não é? Agora, fugir não resolve. Eu vou continuar. Mas continuar como? Repensando as minhas ações a partir do pensamento. Né? Vem aquele pensamento, pelo menos não comenta. Já é um passo. A gente vê, pensa e comenta para que o outro concorde. Né? Piadinha. Né? Uma vez uma professora veio falar de uma piada, né? Que falava de pessoa da etnia africana, né? Negro. E aí eu não ri e falei, eu não gosto de piadas que falem, né, da característica do outro. Aí ela ficou sem graça, eu também não, mas foi um aluno que contou e já está reproduzindo. Então a pessoa vem contar achando que você vai rir daquilo que ela riu porque estava falando da característica de alguém. Né? Então, piada de português, de gordo, de homossexual, de negro, a gente ri. Por quê? Agora conta para o negão, a piada sobre o negão, você vê como é que você vai rir. Você vai correr. Né? Então, e às vezes você não precisa nem vir um outro, nem né? Sofrer as consequências desses atos. Você não vai aprender nem na outra, você já aprende nessa mesmo. Né? Eu conhecido meu, conhecido, que ele debochou uma vez do fato de eu ser casada em segundas núpcias e já ter vindo com o filho. Ele falou que o fulano, o Fábio, meu marido, era tico-tico. Eu falei, o que é isso? Ele falou, tico-tico é o passarinho que toma conta do filho dos outros. Vocês nem te falaram o que aconteceu, né, com o filho dele. Vocês falaram? Casou com uma mulher muito mais velha com o filho. 2. Não, 2. Casou com o tico-tico. E o que você pensou a respeito? Normal. Normal a gente pensar, tá vendo? Qual é a frase que a gente fala? Eu falei assim, tá vendo? Não faz diferença nenhuma. Ela veio acrescentar para a sua vida, trouxe 2 crianças que acrescentaram para a sua vida. Tá vendo? Não faz diferença nenhuma. Tem uma outra frase que a gente fala nesse momento. Aqui se faz. E tem outra também, mas essa é muito pesada. Aconteceu, falou e aconteceu com ele também. A outra. Mas parece que a gente está num processo de reencarnação
encarnação dentro da encarnação. A gente vive um certo período, com certos desafios, e logo depois a gente já está sendo testado em coisas que a gente já viveu, já passou. Então, parece que a gente está ali o tempo todo reencarnando na mesma encarnação. Por isso que tem uma linha da psicologia que fala aquilo que você vê no outro te incomoda, ou você fez, faz ou tem vontade. Ué, acontece, né? Nossa, por que você separou e eu não consigo? Aí eu falo mal de quem separou. Né? Mas, na verdade, uma coisa que eu não resolvi em mim. E lá na frente, quando eu resolvo, aí você entende. Não tem vários pastores aí falando mal da homossexualidade e depois descobre que ele era homossexual? Né? A gente tem que aprender uma coisa: a vida do outro não me interessa, a não ser que eu possa contribuir com ela. Eu tenho que cuidar da minha, porque já é difícil eu tentar um norte na minha vida, ainda vou querer o outro. Até filho adulto, ele vai fazer, quebrar a cara, porque foi a escolha dele. Não tem que carregar no colo o resto da vida. E a gente quer carregar achando que vai salvar. A gente tem essa mania de querer salvar o mundo. Jesus não conseguiu, eu vou conseguir. Uma palestra. Vou salvar o mundo. Olha como eu sou poderoso. Então, cuidado com o nosso olhar, porque é ele que nos condena. Está na Bíblia. Será julgado com a mesma régua, com o mesmo olhar. Ele volta. Por que tudo isso também, diz Pierre Vai? Nós temos medo da mudança, porque mudança é um preço. Né? Melhor ser igual a todo mundo e ninguém me ver do que eu ficar diferente e todo mundo olhar para mim. Né? Então a gente se apega e se identifica com um desejo. Quando nos identificamos, seja lá com o que for, uma ideia, uma posse, uma pessoa, um cargo, um status, porque quando a gente fala de materialismo, de apego, não é só a coisas materiais, às vezes uma ideia. Tem gente que não muda a forma de pensar porque está apegado naquilo, vai desencarnar e continuar apegado. A gente vê na literatura espírita. Né? Eu penso assim e não vou mudar, nem depois de morto, nem na outra encarnação. Já nasce ali resistente à mudança. Né? Cargo, você se apega ao cargo, um dia tem que aposentar. Aí fica deprimido. Né? Porque a única coisa que você tinha na vida era um cargo. Tudo é temporário. Né? Status, tem uma hora que o dinheiro acaba, o status, né? Muda, e você continua vivo. Isso tudo é externo. Olha como a gente apega a coisas externas, né? Posse do quê, se nada é meu. As pessoas são outras. Às vezes elas vão morrer primeiro que eu. E aí, eu vou cair no túmulo junto? Cair no buraco? Né? Nós tememos perder. São 3 psicólogos falando. O que determinará estresse e toda sorte de enfermidades decorrentes do apego. Né? E aí nós temos lá em Mateus a parábola do jovem rico, que por medo de perder, perdeu a vaga de caminhar com Jesus. Será que nós somos hoje esse jovem rico? E aí Pierre vai terminar dizendo: diga-me o tamanho dos seus apegos e eu lhe direi o tamanho do seu sofrimento. Olha como é que é a gente que escolhe sofrer. Larga. Né? Tem um... Oi? Tem uma historinha que fala, né? Um alpinista, à noite, né? Ele caiu, onde ele estava subindo, ficou preso na corda e ficou ali, né? Passando a noite, ele ouviu aquela voz, né? Corte a corda. Várias vezes ouvindo, ele não cortou a corda. Por medo, que estava tudo escuro, ele só tinha aquela corda. Aí no outro dia acharam um alpinista, né? Ali duro, morto, a meio metro do chão. Se ele cortasse, ele não ia morrer. Olha o apego. Não, uma historinha. É uma alegoria. É alegoria. Vai ficar tudo bem. Oi? Só apegar coisas, pessoas, mas a ideias, crianças. Sim. Crianças limitantes, né? A pessoa fica tão apegada àquelas crianças, mesmo que outras pessoas venham,
E aí entra a nossa responsabilidade de adultos, né? Professores e pais, o que seja, que a gente fala para a criança e ela absorve como verdade, vai uma vida inteira. Né? Quem aqui não teve medo de tomar manga com leite? Né? Por quê? Foi uma verdade que passou de geração em geração até a gente descobrir que era mentira. Foi na origem, né? E aí vai, a gente vai repetindo, né? É fake news, né? Se não for na fonte, acredita e até dizer o contrário, a gente já acreditou em coisas que nos fazem, inclusive, sofrer, né? Por muito tempo, e até algumas religiões falam, quem separa não pode casar de novo. E a pessoa fica ali apaixonada, sem poder casar de novo, porque eu vou para o inferno se eu casar de novo. Outro dia, o Frei Gilson, lá famoso, aí, não falou que quem acredita em reencarnação e quem entrar no centro espírita vai para o inferno? No século XXI, para milhares de seguidores, quem acredita não passa nem aqui na frente. E olha para a gente como, coitadinho. Você é tão bonitinha, tão boazinha, mas espírita. Olhar como coitadinho, já tá bom. Não, pior de tudo é isso, né? Assim, mulher de esquerda, espírita, trabalha no Instituto de Ciência. Fogueira, para mim, no mínimo. É fogueira. Aí olha o que ele fala. Desapegar-se também pode ser outra forma de apego. Né? Então, eu não vou ser mais materialista. Eu vou morar numa caverna, vou viver sem roupa, vou comer, né, o que eu achar. Eu me apeguei ao desapego, ao extremo. Né? Então, nem o excesso, nem a falta. Ponto de equilíbrio. Né? É esse que a gente tem que achar uma vida inteira. Qual é o ponto de equilíbrio? Qual é o caminho do meio? Porque senão eu exagero, eu vou para o outro extremo. Isso é desequilíbrio também. Né? É um desequilíbrio mental. Você querer, não vou conversar com ninguém, vou ficar só em casa, vou ficar só em oração, como se isso agradasse a Deus. Agora, por que a gente se apega? Porque é a nossa tábua de salvação. Né? A gente tem medo de não ser alguma coisa, tem medo da nulidade, do abandono, da falta de sentido. Né? Por que o idoso, quando a gente telefona para a vovó e pergunta se ela está bem, ela fala que não está? Porque se ela falar que ela está bem, você não vai lá visitar. Né? Então, a gente precisa chamar atenção para si como criança. Criança que faz birra, criança que faz arte. Ela está chamando atenção. E essa criança descarrega a vida inteira. Eu preciso que me olhem. Né? Alguém pensou, gente, uma semana, ninguém falar o nosso nome, nem olhar para a gente? Como é que é essa vida? Você se sentiu invisível. Enlouquece. Né? Tem muita gente lá na zona rural, sozinha, ali só trabalhando, não ouve nada. A gente vê muitos casos de transtorno mental de zona rural. Ele fala, a zona rural é a paz, quem mora lá está em paz. Não, está enlouquecendo. Ele não tem som. A gente só aprende a ser humano com os humanos. Né? E se você está sem ninguém, você não tem esse retorno. A gente precisa ainda do retorno do outro. E ao vivo, não na máquina. Né? E hoje a gente está vendo crianças com problemas de afetividade porque não tem contato com o humano, só com a máquina. Não brinca mais, né? Correr, toque. Né? Às vezes você vai tocar uma criança, ela assusta. Não está acostumado com toque, estão perdendo a questão do... E a gente precisa ser tocado para mostrar que a gente existe e trocar fluidos. Espiritismo nos fala nessa necessidade de trocar fluido, uma coisa que as pessoas faziam mais antes, visitar as outras pessoas, né? Levar, ô comadre, eu trouxe aqui, né, um docinho que eu fiz e levo uma outra coisa. Eu via muito minha avó fazendo isso. Você não vai, né? E quando você fala, não, posso ir na sua casa hoje? Hoje eu não posso, tem compromisso. Aí você não pergunta mais. E o ano acaba. O que está acontecendo com a humanidade? A gente acha tudo isso normal. Aí enche lá a saúde mental, né? A indústria farmacêutica de tarja preta para poder ter remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ser alegre, remédio para tudo. Oi? O bar. Esse é para o homem. A mulher toma remédio. Hoje em dia não é. Eu sou antigo. Tem muitas mulheres que estão completamente
espirituais dos vários. Aprendeu com os homens. Pode ser, mas Qual é o nosso medo? A falta de sentido. Vamos ler o livro de um outro psiquiatra, né, Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Dentro de um campo de concentração, ele achou o sentido da vida. Você pensa, você no campo de concentração, você está pensando em sentido da vida. Você quer viver. Mas o que não... A pergunta dele no livro era por que ali, né, que tinha aqueles fios que alguns se jogavam no fio para ser eletrocutado. Então, muitos suicidavam. Ele estava pesquisando aqueles que não suicidavam. Por que não? Porque diante de toda essa, né, esse sacrifício, essa tortura que eles viviam diariamente, lá no livro ele conta o que eles faziam com ele, parcialmente, as pessoas não se matam. Que é uma pergunta até filosófica, por que você não se mata? Né? Motivo a gente tem. Então, a gente não se mata porque tem motivo para ficar. E é esse motivo que dá sentido à vida, segundo Frankl. Então, a gente tem que achar um motivo para ficar. Independente da idade, independente se está doente, independente se está sozinho, o que nos faz ficar. Tudo bem? Já estão incomodados? Agora vamos para a solução, né? Porque a gente primeiro desestabiliza, mas tudo tem solução. Olha a solução que eles dão. Pelo despertar da consciência de comunhão, que superamos as armadilhas e artimanhas do apego. E a cura do medo é a iluminação. Olha a importância da partilha. Tanto é importante, foi a última coisa que Jesus fez com os apóstolos. Fez uma ceia, partiu o pão e fez a comunhão entre eles. Né? Esse gesto dele, o que ele quis dizer? Tudo que estiver nas suas mãos, compartilhe com quem está em volta. Ideias, né? Carinho, olhares. A gente está perdendo o hábito de olhar o outro, sem ser pela telinha. Né? Olhar nos olhos assim, ver e reconhecer, nossa, você está triste hoje. Né? Quer conversar? Né? Quer um abraço? Né? Quer um sorriso? Né? Aí, eu dou um sorriso, recebo outro. E a gente está se sentindo triste porque não doa para receber. Não comunga. A questão é comungar, comum união. Né? E aqui, principalmente, que a família, né, do núcleo é para isso, para comungar. A gente vem aqui não só para ouvir, mas encontrar amigos. Né? Essa semana estamos comemorando 32 anos que estamos juntos. Já não é uma família? Né? Mais do que boda de prata. Né? E vivemos tantas situações, vimos, né? Os amigos aqui, irmãos, passando situações que a gente estava presente, boas, não muito boas, né? Despedidas de alguns que nós homenageamos aqui segunda-feira, né? Foi doloroso, porque já tinha criado laço. Isso tudo é vida, isso aí nos faz ficar. Né? E às vezes quando a gente quer que venha mais gente, é porque no nosso coração está cabendo mais gente. Agora quando fecha, não precisa vir mais ninguém no centro, fechou o coração também. Por isso que o símbolo nosso é um coração, uma mão em cima da outra. Fraternidade e amor. Querem falar um pouquinho? Fala, Denise. Você ia falar para ela, fala para a gente. Temática de professor. Cláudio. Naquela lista lá que colocaram, isso. Ficou faltando um ancião. O ancião. Então fala, quando você vê um ancião, você pensa o quê? Está na hora dele partir? Entra ali, né? Um senhor de 100 anos, bengalinha. Eu estive ontem, Carlos. Eu estive ontem. Um senhor de 98 anos. Está cedo, está novo. Uma benção. Está novo. Então, A lucidez. Deram 5 minutos para ele falar, ele falou 5 minutos. Mas hoje vai, hoje 100 anos não quer dizer nada. Edgar Morin, filósofo da pedagogia, vai fazer 105 anos agora, em junho. Está lúcido, fazendo palestras, escrevendo livros, né? Consultoria, esteve no Brasil. Aí, e vários outros. Sim. Quem vive mais tempo viu mais coisas, então ele tem mais coisa para contar, tem mais história. Né? Desde que ele se permita isso.
E a gente sente, né? A gente que já tem uma certa caminhada, a gente percebe a diferença de hoje com antes, né? Eu começando a dar palestra aqui, hoje eu vejo que teve uma diferença. Né? Antes eu ficava muito mais nervoso, agora eu já estou em casa. Obrigado. Vale a pena ficar. Vamos para a Bíblia, temos que ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Essa comunhão, que o Atos dos Apóstolos fala sobre isso, a casa do caminho. Como é que eles viviam lá em comunhão, né? Eles se dedicavam a quê? Ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Então, eles davam o pão material e o pão espiritual para eles e para quem chegasse lá. Principalmente os mais necessitados, idosos e doentes, que ninguém cuidava à época. Não tinha ainda promoção e assistência social. Quem inaugurou foi João, Tiago e Pedro na Casa do Caminho. Os que criam, né, que acreditavam neles, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Barnabé foi um deles, né, aquele que caminhou com Paulo de Tarso, ele vendeu seus bens, entrou na Casa do Caminho e foi o grande companheiro de Paulo de Tarso por toda a vida. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente às vezes tem medo de doar pelo apego e perder. Mas na matemática de Jesus, ao contrário, quem mais doa, mais multiplica. Sempre volta o que a gente doa. Não é? A gente tem medo de, não, eu não posso, que eu vou ficar sem. Aí que fica sem. Então, essa comunhão, de vez em quando, os espíritas têm essa ideia, né? Vamos morar todo mundo junto, né? Fazer um asilo, ou fazer a comunidade. Será que dá certo? Às vezes, dentro de uma casa espírita já tem uns, né? Uns esbarrões, imagine morando junto. Deixa quieto. A gente é espírita, mas continua humano. Olha a beleza da diversidade. É esse o olhar que a gente precisa ensinar para as crianças. Que a gente pode ser que dê certo, mas as crianças, principalmente, têm que mudar o olhar. Né? Então, essa diversidade é o quê? Todos nós, cada um, tem uma forma de ser que é única. Não adianta. Né? Podemos até pensar semelhante, porque nos fizeram pensar, mas a forma de sentir o mundo é única. Só eu sinto as coisas como acontecem. E cada um de nós. Não tem que padronizar. Agora, se está certo ou errado, é comigo e com o outro. Não tem que o outro me julgar. Né? E a gente dá o exemplo. Se alguém quiser imitar os bons, vai crescer. Então, o Criador providenciou que houvesse flores de todas as cores para que um jardim possa exalar sua natural harmonia, que decorre da unidade da diversidade. Então, quando a gente vê um jardim, a gente vê o todo. E não fica escolhendo uma flor ou outra. É um mosaico ali. Né? Nós recebemos talentos diferentes e, às vezes, quando somos avaliados apenas a partir de um único padrão, temos que jogar a individualidade e a originalidade na lata do lixo. Olha isso. Então, olhando para as escolas, né? Se você é bom em matemática, né? Você é o melhor aluno em matemática, mas e as outras disciplinas? Não interessa, o bom aqui é que você seja bom em matemática. A gente faz isso na vida. Né? E acha que por ser bom numa coisa, também é bom em todas as coisas. É normal? Olha só. Qual a diferença disso para isso? Né? Você olha o jardim, olha que jardim bonito, né? Todo florido, colorido, flores de tamanho diferente, formatos diferentes, cores e odores. E quando olha para aqui, por que não vê o jardim de Deus? Cada um com a sua cor, seu tamanho, né? Olhando a forma, é a mesma coisa, é o jardim de Deus. Não tem que escolher, todos somos importantes, né? Para Deus. O que é importante é importar.
para dentro de nós. Deus nos importa para Ele, porque somos importantes, por isso que Ele nos criou. Agora, por que a gente desacredita a obra de Deus? A gente, né, fala que é cristão, que acredita em Deus, que é religioso, mas estraga a sua obra. Quando a gente distrata alguém, a gente está estragando a obra divina. Já pensaram nisso? Esse é o momento. Quantas flores a gente já pisou ao longo do caminho, quando a gente distratou, foi indiferente, matou porque não quis conversar mais. E são as flores do caminho. Só vê o espinho, quando deveria ver mais coisas. O espinho, geralmente, ele é escondido, né? E a gente já quer ver o espinho e não vê a beleza da flor. Normal? Pode falar. Hoje tem essa gíria, né? Normal. Tá normal. A flor de lótus, olha só. A flor de lótus é um tipo de lírio d'água, cujas raízes estão fundamentadas em meio à lama e ao lodo de lagoas e lagos. O lótus vai subindo à superfície para florescer com notável beleza. O simbolismo está especialmente nesta capacidade de enfrentar a escuridão e florescer tão limpa, tão bonita e tão especial para tantas pessoas. Mas como é que está o nosso olhar em relação à flor de lótus? Existem duas formas de se observar uma flor de lótus. Uma é olhá-la e dizer que é apenas lama, o resultado de uma interação de vida que existe dentro dessa lama. Ou, ao contrário, deslumbrar-se diante do fato de que daquela lama possa surgir uma maravilha como uma flor de lótus. Qual é o nosso olhar sobre as pessoas? Que somos todos flores de lótus porque saímos do barro. Não é assim? A alegoria da formação humana. Que barro é esse? Da ignorância, né? De todo aquela lama que a gente ainda traz por não querer ser flor. Muitas vezes a gente quer ser só lama e ficar na normalidade da lama que homogeneiza tudo. A flor é o diferencial na lama. Agora, nem todo diferente é inferior. A flor é inferior à lama e ela ousou ser diferente no meio da lama. Olha a nossa proposta de vida, né? Não adianta olhar nos noticiários e falar, esse mundo não tem jeito, né? Só tem desgraça. E a gente entra nesse rol e não pensa, mas mesmo nesse mundo eu posso fazer a diferença. E fazer, dentro de casa, no trabalho, num organismo religioso. Mas eu quero, aí depois a gente pergunta, eu quero fazer diferente ou tá bom ser lama? Alguém quer responder? Vocês estão tão calados e caladas hoje, por quê? É normal? Até a Lili está quietinha. Fala, Lili, cadê a... Quando a gente toma chinelada, a gente fica quieto. A Alessandra que inventou isso, de dar chinelada aqui. Fala, Tânia. Oi? Vestiu a carapuça? Mas não era para vestir a carapuça. Estou falando de outras pessoas. Estou falando que é e vai. Tá vendo como é que... Oi? Também cansa. O quê? Estar num lugar de não normalidade. Você tem que nadar contra... Você tem que nadar contra a correnteza muitas vezes. Até o fato da gente ser espírita, né? Toda vez tem que explicar, mas por que você saiu da religião? Por que você é espírita? Mas só você na família, isso aí. Você fica... E isso também, as pessoas rotulam a gente e não tiram o rótulo. E às vezes rotula por uma cena, né? Então vê a pessoa brigando e guarda aquela cena e fala para todo mundo, fulano é esquentado. Mas foi aquele dia, você não sabe o que aconteceu no dia inteiro dela para ela ter aquela reação. Aí você rotulou e não tira o rótulo. O contrário também, nossa, eu vi fulano ajudando alguém, fulano é tão boa. Naquele dia, né? Vai comer o quilo de sal, como se diz. Por isso que maior desafio é chamado convivência.
E nem todo dia a pessoa está cor-de-rosa, né? Tem dia que muda a cor, da aura. Tudo bem? Posso ir mais um pouquinho ou já está doendo? Qualquer coisa, nós temos psicóloga, ela vai dar o cartãozinho para fazer terapia. Todo mundo devia fazer terapia para se conhecer. Agora, mais do que nunca, eu vou ser um defensor dos terapeutas. Na caminhada da vida, em alguns momentos, são os instrumentos da psicologia que podem nos ajudar. São 3 psicólogos que escreveram o livro. Em outros, somos ajudados pelos da espiritualidade. As duas coisas caminham juntas, né? As técnicas da psicologia e da espiritualidade, né? Para a gente poder crer em algo além da matéria. Até isso, né? Hoje caiu no normal as pessoas não acreditarem. Antigamente a pessoa tinha vergonha de falar, não, eu sou ateu. Hoje não, tem até o clube, o grupo dos ateus. No último censo tinha lá, né? A percentagem de ateus estava maior do que dos espíritos. Porque perdeu-se a crença em algo maior. Aí o que sobra? É um grupo. Não devemos separar o que Deus uniu. O que ele uniu? A dimensão material da dimensão espiritual. As pessoas só repetem essa fala que está em Mateus 19:6. Qual é a fala? Porque Deus uniu e levaram só para o casamento. Hoje não vale mais para o casamento, né? Mas aqui, se foi Deus mesmo que uniu, o homem não separa. O que é esse Deus uniu? É o laço de amor de um para o outro. Isso aí ninguém rompe. Agora, se teve outros interesses, aí a matéria rompe facilmente. Então, tem outras coisas também, né? Ele uniu essa questão do material com o espiritual. E nós sabemos na história que teve um momento que isso foi rompido, né? Principalmente depois ali do iluminismo, né? Que eles rechaçaram todo tipo de religião. Então, agora só vale o racional. Nada, isso aí é coisa de misticismo, de religioso. Aí vem Kardec e junta tudo, ciência, religião e filosofia. E a gente não entende isso. O que a gente falar do espiritismo tem que ser científico, fundamentado na ciência, com comprovação, filosófico, que é questionador, e religioso, que é o produto disso tudo, para nos conectar a algo maior. Isso é espiritismo. Não é ficar ali pedindo para os espíritos lá em casa resolver meus problemas que eu não quero resolver. E muita gente tem essa mentalidade. Eu vou lá no centro, coloca meu nome lá para os espíritos lá em casa resolver uma coisa que eu tenho que resolver. Não fica fácil, né? Comentários? Por que vocês estão inibidos? É o assunto? Sou eu? É o calor? O universo da normose. Vamos ver se a gente se encaixa. Nós somos assim. Sonhamos o voo, mas temos medo das alturas. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Olha a filosofia em cima disso. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certeza. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Veja, o medo, quando você está discutindo com alguém está certo e você se vê como errado. Você vai lá embaixo. Aí você fica lutando, não, eu que estou certo, não, o outro que está certo, aí separa. Duas pessoas pensando em nenhuma cedendo, não dá certo. Né? Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Rubem Alves. Rubem Alves era tudo, né? Era filósofo, era educador, era pastor, já foi. Ele fala, né, na internet, eu fui isso, fui aquilo outro. Ele é daquele Borda da Mata, né? 3 pontos, ele é da região aqui. Aí ele falou assim, eu fui isso, hoje eu sou um velho. No final ele fala. E ele fala, tem um momento da vida que a gente tem que começar a desaprender tudo que aprendeu. Aí ele entra, sai da normose. Já chegamos nessa idade? Mas é legal quando ele diz que é isso que a gente tem medo, de não ter certeza. E é o que tira o controle nosso, né? A gente se sente frágil quando a gente perde o controle. Por exemplo, eu não tenho certeza de nada, nem se quando eu vou morrer,
para onde eu vou, o que vai acontecer, mesmo tendo toda a teoria da doutrina espírita, você continua não tendo certezas. E aí, é lógico que a gente fica com medo. Isso que me importa, né? Que deixa a fragilidade pela perda de controle. A gente quer ter controle de tudo. Aí a gente sofre. Né? A gente não controla, primeiro a gente não controla o pensamento. Né? A gente fica pensando numa coisa, eu não devia pensar isso. Aí pensa, se for à noite, então você não dorme mais. Aqui fica um disquinho rodando, pensando, e não dorme. Né? Haja carneirinho. Temos medo de amar? Todas as causas provocam efeitos. Quando recebemos o convite para nos levantarmos, para despertarmos do nosso sono, existe alguma coisa dentro de nós que resiste. Essa força que resiste é o que chamamos de normose. Né? Sou eu que tenho que ir, sou eu que tenho que fazer, alguém vai fazer. A gente não se coloca. Né? Teve um acidente ali, alguém vai ligar para o SAMU. Está pegando fogo numa casa, alguém vai ligar para o bombeiro. Né? Acabou a luz da rua, alguém vai ligar para a CEMIG. Então, sempre tem alguém para fazer o que o alguém aqui não quer fazer. Sempre tem alguém que aí ele pensa a mesma coisa, aí a casa pega fogo. Todo mundo está esperando o tal do alguém fazer. Como a gente estava conversando na segunda-feira passada, as pessoas não querem ter conversas difíceis, não querem ter encontros desagradáveis. Não quer ter encontro nenhum. Encontro desagradável, então, não quer ter, né, se dispor com as pessoas, não quer, as pessoas não querem fazer nada que dê trabalho. Que saia da normal. Que saia do normal. E aí fica isso. Encontra o outro, deixou de fazer, você não faz, deixa pra lá, é assim mesmo, sociedade é assim mesmo, o povo é assim mesmo, e assim vai. Pode. A gente que explica, não pode. Uma psicóloga que falou para mim assim, a psicologia é importante, vai ser importante cada vez mais, para que lá na frente o homem não deixe de ser humano. Porque estamos deixando, isso aí é coisa de humano que a gente não quer fazer mais. As pessoas não estão querendo ser humano, fazendo coisa de humano. Estamos virando máquina. E o quanto que essa humanidade, né, desses fatores humanos e da responsabilidade por chegar a CEMIG, se envolver, cuidar, está atribuído às mulheres. As mulheres são cuidadoras, é porque ela tem o gene, né, do cuidado. Do nosso. Agora. O dom, né? O dom. Segundo aluno da escola que nós vamos abrir, a escola que nós vamos ensinar como não ser machista. Segundo aluno, primeiro eu sabia. Aí Paulo, na carta aos Efésios, fala uma frase para todos nós, o que é? Acorda tu que dormes. Estamos dormindo na matéria. A gente veio para o Espírito para ficar dormindo na matéria. Então, quando alguém morrer, não fala descansou. É quando ela nascer, você fala, aí, veio descansar. Né? Não vai fazer nada, vai ficar no corpo, só vendo, né, a banda passar. Normal? Sim? Você está numa dificuldade no serviço, você olha e fala, não vou fazer nada porque eu não quero me envolver, porque eu não quero obrigação. Acorda, mas a frase é essa, eu não quero fazer nada. E aí você vai protelando e vai jogando em todas as situações. Qualquer situação que você fica na berlinda daquela da escolha, não, eu prefiro não me envolver, eu prefiro não estar lá, e aí você acorda e dorme. Me vem uma frase aqui, ó. Se o mundo caminha sem mim, o que eu estou fazendo aqui? Vamos pensar. Né? Porque se não é para eu fazer nada, por que eu vim? Por que me jogaram aqui? Né? Me matricularam aqui, nesse planeta. Pensa. A normose significa estar estagnado, retido, numa imagem, num sintoma. E é o momento agora de dar um passo a mais, chegar ao alvo. Cada um de nós precisa percorrer um longo e singular caminho. Singular porque é o seu. Não vou fazer o caminho do outro. Eu que estou fazendo a minha caminhada.
Isso aqui eu acho interessante, o ponto onde nós paramos é o começo do caminho que prossegue. Então eu vim até aqui, eu não vou voltar, mas é daqui para frente, é o hoje. É de hoje para frente que eu vou. Aí a gente fica pensando ontem, no anteontem, quando eu era jovem, quando, acabou-se quando. O que eu tenho para fazer daqui até os 100 anos? Vamos pensar, planejamento estratégico. Vamos pensar para 100 anos, que agora muita gente está indo até os 100. Então vamos colocar que nós vamos também. E se não for, se a gente não chegar, esse plano vai ser usado já na próxima encarnação. Não vamos perder o planejamento. Isso, ela pode ser entendida dessa maneira. Também. Todo espírito que eu encontro hoje está exatamente no ponto Sim. onde eu deixei esse espírito. Aí você veio buscar. Ainda reclama. Agradeço. Né? Teve uma senhora que estava formando com 97 anos, não sei se direito, alguma faculdade. Aí o Divaldo perguntou para ela, né? Mas você pensa, né, que você vai trabalhar quanto tempo? Ela, não importa. Importa que na outra encarnação eu já vou chegar sabendo um pouco mais. Né? Então a gente não pode colocar fim na nossa vida. Estou muito velho para estudar, estou velho para... Não tem isso, o espírito não envelhece, só cresce, só acrescenta. Né? Então é contrário, a gente vai tendo mais tempo aqui, o corpo vai tendo essa dificuldade, mas o espírito vai crescendo, é inversamente proporcional. Só que a gente pensa só no corpo. A gente olha para o corpo, no meu corpo não acompanha, mas o espírito pode fazer. E hoje, quanta coisa podemos fazer em casa? É só o querer. Esse passo que resgata o desejo e a vontade da vida, que vem se dirigindo ao encontro de cada um de nós. Olha, vem na nossa frente a oportunidade de fazer alguma coisa. Chega na nossa porta. E a gente fala, não. Nossa segunda-feira. Descobrir aquilo que nunca vai morrer em nós é o que já aprendemos a doar. O que não morre em mim com o corpo? Pensa. E pensar no uno, no todo. O ser humano e o universo são feitos da mesma energia. Resulta, né, artificial querer separá-lo. Né, olha o que Paulo diz. Paulo é para ser estudado. Né? Nas entrelinhas das cartas de Paulo tem muita doutrina. Olha o que ele diz. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Por isso que essa ideia de Deus único pode estar equivocada. Podemos mudar para Deus uno, que uno é o todo. O único separa ele da gente. Então, tudo está em Deus. Não é que Deus esteja em tudo, como o panteísmo, mas o panenteísmo, que é tudo está em Deus. Né? O seu pensamento que se espraia no universo, onde tudo está. Por isso que na Bíblia fala, não cai uma folha de árvore que Deus não saiba, ele conta até o fio de cabelo da sua cabeça. Porque Deus não é um ser separado, ele é um todo de uma inteligência suprema que a gente não entende. E aí vamos lembrar de algumas normoses para ver se a gente se identifica com alguma delas. A normose do consumismo. Encaixou nessa? A normose do alcoolismo. No Brasil, isso aqui é abençoado, né? É só uma cervejinha, é só um vinhozinho, mas vai parar na rua, num lugar de dependentes químicos, porque existe o gene da adicção. Tem gente que não pode tomar um biotônico Fontoura, né, Magda? Tem gente que fez o trabalho lá com o pessoal do CTL, a gente via os depoimentos. Começou em casa, uma cervejinha e foi parar no lugar de dependentes químicos porque não consegue, não tem cura. E o Brasil abençoa a cervejinha, né, o vinhozinho, champanhezinho. É só hoje. Para alguns vai ser só hoje. Para outros vai ser uma vida inteira. As piadas, que tenta, né, não tinha camiseta, antes o bêbado subido, e o alcoólatra, olha. Primeira vez que eu vi esse museu, eu fiquei horrorizado. E uma pessoa com adicção sofre uma família, adoece a família inteira. Né? Normose da invisibilidade social. Vocês cumprimentam o reciclador que está mexendo no lixo da sua rua? Né? Porque ele é um invisível para muita gente. Tem gente que ainda xinga, né? Ah, isso aqui faz parte do lixo.
E eles estão limpando muita coisa da nossa cidade, não tem nenhum apoio, nenhuma ajuda, pode se cortar ali, morrer com tétano. Normose do tecnologismo da informática. A gente coloca assim como se todo mundo tivesse celular, todo mundo tivesse computador, porque é normal. Aí quem não tem, nossa, você não usa celular? A pessoa se vê como anormal no dia de hoje. Olha onde nós chegamos. E aí o celular se tornou uma extensão da mão. Lembra do homem biônico? Para quem tem mais história aqui. Né? Nós nos tornamos esse ciborgue, esse homem biônico. O celular é mais um órgão do nosso corpo. Você vê, tanto é que ele não sai da mão. Quando sai, a pessoa fica desesperada. Nossa, perdi. Não é só questão de dinheiro, né? A pessoa que não tem o equipamento. Também a pessoa não sabe lidar com o equipamento. Hoje tudo é um aplicativo. Tudo. Tudo. E aí a pessoa, eu fico pensando nisso. Gente, meu pai hoje fazendo imposto de renda, não ia conseguir. No supermercado. A gente está tendo pessoas aqui que estão tendo dificuldade para fazer o RG, porque agora, para fazer o RG, você tem que fazer a inscrição, pegar a senha de aplicativo. Só que você não consegue. Via Globo, BR, às vezes tem. Não, mas não é nem o Gov, é via MG, não sei o quê, que é via Gov e... Isso quando abre, né? Vocês estão se preparando para um dia não ter nenhuma loja física, escola e tudo mais? Está aberto. Vale? Pois é. Cada vez está fechando mais lojas, mais escolas, mais trabalho home office. Os novinhos, tudo bem que já vêm preparados para isso. Agora a gente que é mais antigo, né? Supermercado já tem autoatendimento. Então, isso tudo vai tirando as pessoas. A gente já se acostumou com o caixa eletrônico do banco. A gente lembra como é que a gente entrava na fila com o caixa humano? Eu lembro quando veio esse Itaú ali da rotatória, o diferencial dele é porque tinha 10 caixas humanos. Não sei se vocês lembram disso. Aí todo mundo passou a conta para o Itaú. Quantos caixas humanos nós temos lá hoje? 2, 3. E você reclama quando tem fila no caixa eletrônico. E é tudo normal. Normose na política. Não é normal o político corrupto? A gente já se acostumou. O que não é, está normal. Né? E a normose da maledicência, que antigamente, achou até um nome bonito, né? Maledicência. Né? Parece até uma virtude. Não é normal falar do outro? Né? E a gente tem. E dentro de um centro espírita. Juntou 2, está falando de um terceiro. Aí a gente fala o quê? Todo mundo fala, ou então, mas isso é verdade, mas é para ser divulgado? Normal? Isso aí. Vamos então para a nossa conclusão. Tudo bem até agora? Vamos sair daqui incomodados? Vamos querer se curar dessa patologia? Às vezes, em dias nublados, as pessoas comentam que não há sol. O que se passa é que existem nuvens. O sol está sempre aí. O sol da essência está sempre brilhando. Sempre esteve, sempre estará. A tarefa inicial é a de afastar as nuvens da ignorância existencial para que a luz do sol transpareça. Para essa tarefa, é preciso muita paciência e total empenho. Não é isso que a gente tem? Normose, a patologia da normalidade. Recomendo a leitura. Gostaram de conhecer o livro? E se reconhecer no livro? Normal, né? Toda semana a gente vem aqui e não muda, normal. Oi? Sim. Então, se depende da cultura, do povo, da sociedade. Você já se imaginou numa burca, onde só mostra o seu olhinho de fora? Para muitas mulheres, né? Aquela região é normal, porque desde pequenininho é assim.
ela precisa se vestir. Até o assassinar o outro que não é daquela religião, né? Porque a crença dele diz que Não pode. E põe Deus no meio. Quando a gente para de se incomodar com as coisas, de se indignar, nós estamos entrando na normalidade. Houve uma época que a gente via alguém dormindo na calçada, a gente se incomodava, ficava indignado. E hoje? Não é? Normal. Oremos. Senhor Deus, que nos criaste do amor, para que possamos sentir o teu amor em nós. E ao senti-lo refletido em nós, pudéssemos passar esse reflexo para aquele que se aproximar de nós, que pensar em nós, que olhar para nós. Porque a única coisa que existe no universo é o amor. Tudo é obra do amor, do teu amor. Por isso que João, no seu livro, disse que Deus é amor. E se tudo está em Deus, tudo está nesse amor. E se somos feitos à sua imagem e semelhança, amor é o que somos, e para amar é que aqui nos encontramos. Mas para isso, pedimos que continue nos aguardando o crescimento, investindo em nós, nos oportunizando cada vez mais, externarmos esse amor no bem, na caridade e naquilo que podemos oferecer de nós para o outro, que assim seja.